São 186 quilômetros quadrados de extensão, 4 bilhões e 66 milhões de metros cúbicos de água. Em vários trechos, chega a 120 metros de profundidade. Possui 85 pequenas ilhas espalhadas por todos os lados, uma vez e meia maior do que a Baía de Guanabara. Estamos falando do Lago de Pedra do Cavalo, esse gigantesco reservatório de água doce localizado no coração do recôncavo da Bahia. Cercado por uma exuberante vegetação de caatinga e da Mata Atlântica e fazendas de criação de gado, o Lago de Pedra do Cavalo é formado pelos dois mais importantes rios da Bahia, o Jacuípe e o Paraguaçu. As águas desses dois rios foram represadas no início da década de 1980, após a construção da barragem de Pedra do Cavalo, no município de Cachoeira, formando o Grande Lago. Objetivos da barragem: controlar a vazão do rio Paraguaçu, que quando enchia demais inundava as cidades de Cachoeira e São Félix, e fornecer água potável e energia elétrica para 4 milhões de pessoas nas regiões metropolitanas de Salvador e Feira de Santana e outras cidades da região. Em 1997, o entorno de Pedra do Cavalo foi transformado numa APA, Área de Proteção Ambiental, que possui mais de 30 mil hectares de 12 municípios da Bahia. O lago vai do município de Feira de Santana até o município de Cachoeira, a cerca de 40 quilômetros de distância, em linha reta. Isso significa que o gigantesco manancial serve também para a integração de duas grandes regiões da Bahia, o Sertão e o Recôncavo. Localizadas no Recôncavo, Cachoeira e sua irmã São Félix, que fica do outro lado do rio Paraguaçu, são dois importantes patrimônios históricos, não apenas da Bahia, mas de todo o Brasil. Entraram para a história por terem sediado o exército formado por militares e pelo povo, que expulsaram os portugueses do país definitivamente em 2 de julho de 1823. Nós estamos aqui em um prédio histórico, que é a Câmara Municipal, que é a Casa de Câmara e Cadeia, e foi aqui em Cachoeira que aconteceu o primeiro passo para a independência do Brasil. Então, dia 25 de junho de 1822, o primeiro passo para a independência do Brasil acontece aqui. Depois acontece o 7 de setembro, em São Paulo, e depois o 2 de julho de 1823, em Salvador. Mas o primeiro passo acontece aqui. Foi um momento em que os portugueses ainda resistiram na Bahia, né? Porque em Salvador essa independência acontece dia 2 de julho, mas o primeiro passo e alguns conflitos, de fato, aconteceram nesta praça, que hoje ela leva o nome de Praça da Aclamação, que inclusive é porque aqui o Dom Pedro I ele foi aclamado defensor, imperador e defensor perpétuo do Brasil. O historiador contou que no século XIX, a região do Recôncavo da Bahia tinha mais de 40 engenhos. E ele levou nossa equipe nas ruínas da Casa Grande do Engenho Vitória, que fica na zona rural de Cachoeira, às margens do rio Paraguaçu. O sobrado tem 3 níveis. A gente teve dificuldade para conhecer todos os pavimentos. Do primeiro andar, a vista é belíssima. Caminhamos na área onde funcionava o engenho. Na verdade, a gente chamava engenho de Nossa Senhora da Vitória. Esse engenho, a construção dele data do início do século XIX, de 1812 mais ou menos. E este foi aqui um dos principais engenhos da região do Recôncavo. Como é sabido, na verdade, o século XIX foi o século do auge da produção do açúcar nos engenhos do Recôncavo. E deste engenho aqui saíram muitas toneladas, né, de açúcar em direção ao porto de Salvador e, por sua vez, ao porto para Portugal, para a Europa. Esse engenho é interessante porque aqui aconteceram algumas situações interessantes do ponto de vista da resistência escrava. Há um relato de que no ano de 1827 houve uma revolta de escravizados aqui nessa região e os escravizados desse engenho mataram o feitor e seu irmão. Então, assim, isso causou uma grande repercussão na Bahia, porque nós estávamos no início do século
na verdade 19, né? 1827, bem no início do século. E as autoridades da Bahia, de Salvador e também aqui do Recôncavo ficaram mais espertos, mais abertos, né? Mais atentos ao movimento da escravidão, né? Da escravaria, né? Dos escravizados aqui dessa região. Bem pertinho do engenho fica o que sobrou da senzala. Jacó informou que mais de 300 pessoas viviam ali escravizadas. Aqui, pelo que a gente está vendo, professor, provavelmente era a senzala. Exatamente. Isso aqui são as ruínas, né, de uma parede da senzala que ficava um pouco distante da Casa Grande, mas nem tanto, até porque era preciso estar sempre acompanhando de perto, né, olhar os movimentos dos escravizados, mas ficava um pouco distante, mais próximo, na verdade, de onde se produzia o açúcar, né? Voltamos para o centro da cidade para conversar com uma das cozinheiras mais conhecidas de Cachoeira, Noelice. Ela tem 2 restaurantes. Um deles fica às margens do rio. Por isso o almoço por aqui é mais prazeroso. Bem, mas Noelice foi logo levando a gente para outro restaurante. Caminhamos uns 3 minutinhos e já chegamos. É aqui que ela faz vários pratos típicos da região do Recôncavo. A maniçoba é o prato mais procurado, mas tem também as muquecas, como essa que ela está preparando. A culinária de Cachoeira é uma culinária muito rica. Temos vários pratos típicos, né? Temos a maniçoba, que é um prato típico bem aceito assim, pelos visitantes. Temos as moquecas, né? Que são também assim, pratos bem apreciados pelos nossos visitantes. E nós procuramos sempre estar inovando, né? Adaptando os pratos, porque hoje em dia as pessoas estão com muitas restrições alimentar, a gente vai colocando menos gordura, né? Fazemos assim uma maniçoba menos gordurosa, uma maniçoba mais saudável, né? Que chamamos de maniçoba gourmet, né? Por ser menos calórica e usar os ingredientes mais nobres. Em Cachoeira é muito forte a presença da cultura afro-brasileira, sendo considerada a cidade mais negra da Bahia e do Brasil. Os terreiros de candomblé e umbanda entram no circuito do turismo religioso. Visitamos o terreiro Guarani de Oxóssi. A ideia de visitação aqui no terreiro Guarani foi de Mãe Madalena, né? Ela disse: a gente vai fazer o candomblé, mas eu quero que esse candomblé seja visitado, né? Para as pessoas mudarem a concepção de que é um terreiro de candomblé. Porque muitas pessoas, né, têm a ideia de que o candomblé é um centro de maldito, né, diabólico. Então, isso foi criado para mudar esses pensamentos das pessoas. Visitamos também um terreiro em Simimó, Agajundindé, fundado em 1916, por Judite Ferreira do Sacramento. A casa é patrimônio imaterial da Bahia desde 2014. Tem 2 terreiros tombados aqui em Cachoeira hoje, que é aqui o Simimó e o Ventura, né? Queria que fosse mais, tivesse mais, torço para que isso aconteça, como tem vários terreiros aqui centenários em Cachoeira, né? O terreiro tem o Viva Deus, tem o Lobanecum, ali em São Félix tem o Cajá, tem muitos terreiros aqui tradicionais em Cachoeira. E é muito importante o tombamento porque nos ajuda a proteger a área, né? O nosso patrimônio. A Casa de Xangô ela é muito procurada por muitas pessoas pelos milagres que Xangô vem fazendo há quase 200 anos, né? Xangô vem ajudando muitas pessoas. E ficou na história marcado a história de Mãe Judite, que foi uma das mães de santo aqui do terreiro, que ela tinha muito conhecimento dos remédios naturais.
E ela curou muita gente, muitas farmácias na região aqui, vendia remédio com rótulo, vendia o remédio na farmácia com rótulo da farmácia, mas o remédio era natural, feito por mãe Judite. Estamos na ponte Dom Pedro II, que foi inaugurada em 7 de julho de 1885 e liga as cidades de Cachoeira e São Félix. Na época, foi um marco para a economia baiana, uma das principais obras de engenharia da América do Sul. Hoje é um grande cartão postal para quem visita Cachoeira e São Félix. No próximo bloco, você vai conhecer a casa onde nasceu o poeta Castro Alves e as belezas da Princesa do Sertão. No bloco anterior, você viu a riqueza arquitetônica e cultural da cidade de Cachoeira. Agora, a gente vai subir o Lago de Pedra do Cavalo, cruzando o Recôncavo na direção do sertão. Entre Cachoeira e Feira de Santana está a cidade de Cabaceiras do Paraguaçu. Aqui nasceu Castro Alves. Um busto do poeta dos escravos foi erguido no meio da praça. E a casa onde ele viveu até os 5 anos de idade foi transformada neste museu, o Parque Histórico Castro Alves. O Parque Histórico Castro Alves completou 50 anos em março desse ano. Em tempos normais, recebia, em média, 5.000 visitantes por mês. Durante a pandemia, fechou as portas e reabriu no finalzinho de agosto, seguindo todos os cuidados para evitar qualquer tipo de contaminação pela Covid-19. Aqui o visitante vai encontrar o acervo do próprio poeta Castro Alves, dos familiares de Castro Alves e de alguns artistas que homenagearam o Castro Alves. Então nós temos aqui peças de Castro Alves mesmo, nós temos poucas, porque como ele morreu de tuberculose, era costume na época se queimar. Então nós temos uma gravata que foi guardada antes da morte dele, nós temos um cachinho de cabelo que fica em uma caixinha, está em exposição, nós temos uma cômoda papeleira e os manuscritos dele, alguns manuscritos do livro dos escravos. Inclusive ele era bem mulherengo, né? Exato, ele teve várias namoradas e as que mais se destacam estão aqui. Esse desenho é um desenho do próprio poeta Castro Alves. Ele era um artista completo, ele escreveu peças de teatro, ele desenhava muito bem, tem outros desenhos dele, não no nosso acervo, ele está no Museu da Cidade de Salvador, mas nós temos cópias desses desenhos do poeta Castro Alves. Eu achei tudo interessante, as exposições, as salas de homenagem, os amores de Castro Alves, todos os utensílios, objetos pessoais dele, as poesias, são incríveis. Cabaceiras do Paraguaçu está a menos de 3 quilômetros de Pedra do Cavalo. Do outro lado do lago está o Porto Castro Alves, no município de Santo Estevão. A travessia é feita por essa balsa, que transporta até 10 automóveis, cobrando R$30 por veículo. Lá encontramos essa família de São José do Rio Preto, estado de São Paulo. Todo mundo já aposentado. Estão há 3 anos percorrendo o Brasil a bordo de 2 vans, transformadas em casa, e vieram conhecer as belezas de Pedra do Cavalo. Forno, freezer, Dá para se virar bem. dá para se virar bem. Gostamos muito. Olha, é uma das regiões mais bonitas que nós achamos, assim. Bem ali pertinho, o comerciante Armindo Nogueira aguardava a chegada dos fregueses no seu bar e restaurante. Mesmo com o tempo nublado, ele tinha certeza que o movimento, como sempre, seria bom. Sábado e domingo aqui lota. 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 Chega a precisar de mesas. É? A gente tem vastos clientes aqui, bastante cliente. A gente aqui sempre tem clientes de São Paulo,
gente que veio, Feira, Salvador, né? Tem muito cliente aqui, de Feira de Santana especialmente. Aqui no restaurante dele, uma das atrações do cardápio é o tucunaré, peixe nativo da Amazônia, que foi introduzido com sucesso nas águas de Pedra do Cavalo. A mãe de Armindo, Dona Eurides, foi para a cozinha preparar um tucunaré frito especialmente para a nossa equipe de reportagem. Pronto para servir. Adoro fazer esse servicinho aqui. Frita, peixe, qualquer tipo de comida que eu faço é tudo com muito carinho. Gosto muito. Subindo as águas do lago, chegamos à Feira de Santana. É aqui que o rio Jacuípe deságua no Lago de Pedra do Cavalo. Maior entroncamento rodoviário do Norte-Nordeste, a cidade é conhecida como Princesa do Sertão, apelido dado por Rui Barbosa, quando esteve na cidade em 1919. E também como Portal do Sertão, por ser a porta de entrada do Grande Sertão Baiano para quem vem de Salvador. É a maior cidade do interior da Bahia e uma das mais importantes do interior do Nordeste. Com cerca de 620 mil habitantes, mais populosa do que 6 capitais, Feira possui um comércio vigoroso e uma ampla rede de hotéis e de restaurantes. No distrito de Tiquaruçu, o Dia de Reis é comemorado com o rezado de São Vicente, uma tradição de mais de 100 anos. E é aqui também que o samba de roda do Recôncavo ganha um sotaque sertanejo, com o grupo de cultura popular Quixabeira da Matinha. Se falar da questão cultural de Feira de Santana, principalmente da questão do samba de roda, tem que se falar de Quixabeira, porque lá ela foi fundada em 1989, pelo saudoso Coleirinho da Bahia, meu pai, e Aureliano Sambador, meu avô. E aí, daí por diante, esse Coleirinho foi ele que tirou o samba de roda. Esse samba de roda só era visto aqui na zona rural, que a gente costuma falar dentro da roça. E ele pegou esse samba e começou a levar para apresentar na cidade. E aí depois já foram para as capitais. E graças a Deus hoje esse samba está no mundo. Feira de Santana também possui um belo cenário urbano, com muitos prédios em estilo eclético, construídos no início do século XX. Esta aqui é a Prefeitura Municipal, a Igreja Senhor dos Passos, o Casarão do Coronel Agostinho Froz da Mota. O Centro Universitário de Cultura e Arte possui o maior acervo de pintores modernistas da Inglaterra na América Latina. Já a Igrejinha dos Remédios foi construída na primeira metade do século XVIII. Tem também um mercado de arte popular, templo do artesanato da culinária regional e de grupos da cultura popular. E o Museu Casa do Sertão, que possui um acervo com cerca de 1.700 peças do universo sertanejo, grande parte delas referente ao período conhecido como ciclo do couro no Nordeste brasileiro. A cidade tem também obras de arte espalhadas por todo o canto.
A exploração intensiva de pescado para fins comerciais é uma atividade desenvolvida em todo o lago de Pedra do Cavalo. Encontramos essas gaiolas para a criação de tilápia, mas a pesca é feita também de forma tradicional, com o uso de redes, e tem sido explorada de forma racional e sustentável. Esse pescador faz parte do projeto Peixe na Rede. A pesca é muito legal aqui para nossa comunidade mesmo, esse projeto que veio aqui para a gente, o projeto chamado Peixe na Rede, foi muito lucrativo, que trouxe gerando emprego e renda para a nossa comunidade. Desde que foi criado na década de 1980, o lago tem sido usado cada vez mais para pescaria comercial e esportiva. Peixe forte, peixe saudável. A prática de esportes e passeios náuticos, ou para o simples lazer, que inclui a contemplação das belezas naturais que a gente pode ver por todos os lados. Vem gente de toda a região e também de Salvador para passar o fim de semana às margens do Grande Manancial. Muitas casas de alto padrão têm sido construídas em seu entorno, obedecendo-se às normas de preservação ambiental. Algumas são para o descanso dos próprios donos, mas muitas foram construídas com a finalidade específica de serem alugadas para famílias que vêm passar as férias ou apenas curtir um fim de semana, como essas duas casas no município de São Gonçalo dos Campos. Veio a família toda, como é que foi? Veio dois casais de amigos? Vimos 4 casais, meu primo e 2 amigos. A ideia é a gente que saia um pouco dessa agonia da cidade, relaxar com a família, trazer as crianças para estar curtindo a natureza. As casas pertencem a 2 irmãos. Eles alugam os imóveis para turistas durante todo o ano. Basicamente, nós hoje alugamos praticamente todo ano já. Esse ano já temos demanda também para o ano que vem. Nós temos aqui várias pessoas, turistas de fora, inclusive, que já alugaram aqui com a gente, pessoas também de São Paulo, Paraná e outros lugares. E dentre os pacotes que são ofertados aqui por nós, a gente oferta opções para aluguéis, para eventos. As pessoas vêm, fazem casamentos, fazem noivados. Você tem aqui várias potencialidades, desde a pesca, aqui tem uma espécie de peixe tucunaré. Tucunaré é um peixe amazônico, que nós temos aqui o tucunaré-pinima, que é o segundo maior peixe, tucunaré do Brasil. Um peixe que pode chegar a 12 quilos. Então, isso são 40 quilômetros praticamente de distância, de um ponto a outro. Então você tem várias potencialidades para esportes aqui, como por exemplo, jet ski, caiaque, vela, kitesurf, a própria pesca esportiva, que é o forte do lago. Eu mesmo sou pescador esportivo, a gente pesca e solta. O lago tem um potencial muito grande para explorarmos o turismo ecológico e o turismo esportivo. Aqui pode ser praticado passeios de barco, aqui pode ser praticado esportes náuticos, como é o caso de competições de natação, de caiaque e de outros esportes. Nós gostaríamos muito que as autoridades olhassem para nós pescadores esportivos, para os pescadores artesanais e também para os empresários em torno do lago, para que pudesse ter vias pavimentadas, para que nós tivéssemos restaurantes, resort e pudesse empregar o povo ribeirinho aqui da região. A partir do momento que você desenvolve o esporte na nossa região, nós vamos desenvolver também comércio que venha atender a essa demanda, como casas de pesca, casas e oficinas para barcos, jet ski, dentre outros equipamentos, como também o fomento em toda a nossa região para hotelaria, pousadas ecológicas. É fundamental que o governo federal, em parceria com toda a nossa região, possa desenvolver um projeto de incentivo, de fomento e de investimento para que possamos desenvolver essas ações de maneira sustentável e assim gerando empregos, gerando economia dentro do segmento esportivo, como também no turismo. Convido o pessoal, todos que não conhecem o peixinho daqui, que venha comer o peixe daqui, que é muito bom. Dá para sustentar a família direitinho. Daqui a gente tira o lucro e sustenta a família. O
turismo de imenso potencial que eu acho que nós aqui não temos ainda assistido isso daí. Que é um diamante que precisa ser burilado, que precisa ser trabalhado. Então você tem aqui várias potencialidades. As autoridades se voltem para aqui, para essa região, faça daqui um campo realmente de turismo. Gostamos e a gente está recomendando para várias pessoas que aqui é um paraíso mesmo. Sempre que chega eu agradeço a Deus. Todo dia é um pôr do sol diferente.